O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disse-lhes a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés da lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivos de acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir. E de agora em diante, não pequeis mais. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra de Deus quer nos fazer memória de cada um de nós, de todo feito, o grandioso feito que Deus concretizou, realizou lá no Antigo Testamento, mostrando Isaías que Deus fez o seu povo atravessar aquele mar, abrindo o mar para eles, e o povo atravessou, mostrando o quanto Deus que observava o sofrimento do povo, o quanto Deus os protegeu, fazendo-os passar pelas águas e adentrar no deserto, andando pelo deserto. E diz a palavra de Deus que lá no deserto Deus fez rios de água, saindo rios de água para sustentá-los no deserto, para mostrar
que o povo precisa olhar para frente, precisa enfrentar o que tem mais à nossa frente. Muitas vezes nós nos debruçamos na história do nosso passado, nós nos debruçamos nas nossas situações adversas, mas esquecemos que tem à frente a seguir. Então a palavra de Deus, logo nessa primeira leitura, quer mostrar profundamente o quanto Deus tem cuidado. E ele diz assim, este povo que eu criei, este povo que eu criei, para mostrar que o Senhor é o nosso dono, é o Senhor da nossa vida, é dele que nós dependemos dia e noite, e ele tem cuidado de nós. Nós precisamos avançar, olhar para aquilo que o Senhor tem à nossa frente. Por isso dizia o salmista: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. E aí diz o salmista, lembrando lá do tempo que estava no Egito, no tempo que eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, quando o Senhor reconduziu aquele povo dos cativos, que pareciam sonhar, parecia um sonho, quando eles foram libertos das mãos do faraó, quando nós somos libertos das mãos do inimigo, enchemos o nosso sorriso na nossa boca e os nossos lábios cantavam de louvores. E aqui, amados irmãos, nos encontramos com São Paulo, que vai dizer assim: na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu perguntaria para você: qual é a tua vantagem? Qual é a vantagem em conhecer Jesus Cristo? Qual é a vantagem? Estamos falando de vantagem. Mas qual é a vantagem em conhecer Jesus Cristo? São Paulo diz que tudo que ele tinha em São Paulo, era um homem que tinha muitas posses, porque era um grande soldado, um oficial certamente, ele tinha muitas posses, e ele diz aqui no texto que considera tudo que ele tinha um lixo, depois que ele descobriu o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a pergunta que precisamos fazer: eu descobri de fato Jesus Cristo? Eu tenho experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo? É uma realidade. Essa palavra de Deus para mim é um retrato de mim mesmo. Essa palavra de Deus na carta de São Paulo está sendo um retrato da minha vida. Eu considero lixo. Tudo que tem é um lixo, é um nada diante de um Deus que eu conheço, que eu experimento, do qual eu quero viver. Aqui está o grande problema de nós cristãos. Parece que nós falamos de um Deus que é tão distante, tão desconhecido por nós. Parece que a nossa vida ainda não nos foi revelado o Senhor Jesus, porque nos parece que vivemos mais como pagãos do que como cristãos. E aqui vai mostrar essa carta, dizendo São Paulo que agora ele encontrou a maior riqueza dele, agora ele encontrou a sua única e profunda riqueza, e ele achava que era rico, mas depois que ele encontrou Jesus Cristo, ele encontrou a verdadeira riqueza. Vocês já viram falar das pessoas que eram muito católica, e de repente saiu da igreja católica
e tem esse discurso assim, agora eu encontrei Jesus, eu sou feliz agora porque encontrei Jesus. De fato, ela era alguém da igreja que não fazia questão de Jesus, que não tinha uma experiência profunda com a fé. A experiência de fé que ela tinha era uma fé de um Jesus muito mais de uma história do que de uma realidade, de um Jesus que não movimentou a sua história, a sua vida. E aqui mora um perigo para nós, e também um dia dizermos isto: agora eu encontrei Jesus. E quem falou para você que Jesus estava perdido? Eu olho Jesus na Eucaristia todo domingo, eu vou no sacrário e lá encontro Jesus. Então, alguma coisa de errado não dá certo. Tem alguma coisa na sua experiência católica que não está certo, ou seja, a sua vida que não foi atingida pela graça santificante da Eucaristia, de Jesus que se dá a nós. Por isso hoje o Evangelho quer nos trazer uma profunda mesmo experiência daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ou seja, a mulher estava na situação de traição. Se nós formos narrar bem esse texto hoje, nós queremos mostrar o seguinte: a lei. Qual é a lei da igreja? A lei que Deus deu a Moisés. Deus deu a Moisés, que diz assim: pode matar. Se essa pessoa errou, se essa pessoa está errada, pode matar. Onde que está na lei mosaica dos 10 mandamentos? Vamos procurar para ver se encontramos. Certamente não encontraremos, porque não existe. Ou seja, que Deus é este que manda corrigir com a morte, corrige com a morte, não é o nosso Deus. E o que nós encontramos? Encontramos na lei, no andar da história, no andar da caminhada, os homens da lei mosaica, eles foram o quê? Eles foram transformando a lei de tal forma que a lei que eram 10 mandamentos para aqui os judeus aqui, nesse tempo aqui, os doutores da lei, eles criaram 613 normas. Dentro desses 10 mandamentos foram surgindo 613 normas, e entre elas dizia: se a mulher foi pega em adultério, ela deve ser apedrejada. E a gente queremos imaginar aquela mulher que foi arrancada de uma casa, certamente nua, numa cama, arrastada, levada a determinado lugar, no meio de um monte de gente, seminua ou talvez até nua, e um monte de dedos apontados para ela, chamando a mulher de adúltera, xingando-a de adúltera. E aqui um monte de homens com pedras na mão para sacrificar aquela pecadora. Eu não sei quantas pedras você já pegou nas suas mãos para jogar em alguém.
Eu não sei, porque para nós que dizemos que somos católicos, que dizemos que somos cristãos, é muito fácil julgar o outro. Toda hora nós estamos julgando alguém, e que é o pior, nós julgamos e já sentenciamos. Nós damos aquela situação como verdade plena e condenamos as pessoas, quer de nossa casa, quer de nossa igreja. Nós simplesmente pegamos a pedra e atiramos, porque queremos que aquele pecador, aquela pecadora não exista mais, que aquele fato não aconteça mais. Ora, aqueles homens que criaram essas leis, que não vêm do coração de Deus, não vêm, porque se nós olharmos para os mandamentos, ou seja, para o pecado, os 10 mandamentos, cada um dos mandamentos nos leva à perfeição, nos ajuda a sermos melhor com Deus. Cada mandamento da lei de Deus nos ajuda a aproximarmos mais de Deus. Quando vem os mandamentos, os decretos que vêm dos homens, esses mandamentos sempre são relacionados a proteger a eles e condenar o outro. Ora, aquela mulher estava naquela cama e tinha também um homem lá. E por que esse homem não foi arrastado? E por que esse homem também, esse adúltero, por que esse adúltero não foi arrastado? Mas a mulher foi arrastada. Então, criando-se leis para proteger o mal, em nome de Deus, para destruir alguém. Então hoje nós percebemos, amados irmãos, o quanto nós precisamos avançar, olhar para frente. E Jesus estava escrevendo no chão, e aqueles homens foram para tentar provocar Jesus, para condenar Jesus. Aqueles homens falavam com Jesus e Jesus não olhava para eles, escrevia no chão, escrevendo no chão, como se Jesus estivesse escrevendo o pecado daquela mulher, escrevendo o pecado daquela mulher. E quando Jesus diz para aqueles que vigiam: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos começaram a sair, a começar pelos mais velhos até os mais jovens. E muitas vezes, meus filhos, ainda continuamos assim. Eu me coloco também no meio de vós. Nós mais velhos somos muito mais miseráveis do que essa juventude que está por aí corrompida. Às vezes vem aquela senhorinha da igreja, né? Santa Senhora, mas meu Deus, e muitas vezes ataca tanta pedra, e o pecado da miserável é tão grande, e é uma senhorinha que ninguém dá nada, mas o pecado dela é grande. E começou a sair um por um. E aí eu pergunto a você: tira essa pedra da tua mão, tira essa pedra da mão. Antes de sacar essa pedra, olha para você mesmo, olha para você antes de jogar essa pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Em outras palavras, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do outro. Quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do outro. Então, amados irmãos,
Jesus olha para aquela mulher e diz assim: também eu não te condeno. Vá e não voltes mais a pecar. Então, amados, o que acontece conosco? Nós recebemos o sacramento da confissão, mas confessamos mesmo e vivemos confessando. No ato de absolvição, deveria estar dito essa palavra, ou estar entre linhas essas palavras: vá e não volte a pecar. Não é que você não terá desejo de pecar, e não é que essa mulher não teve mais desejo de pecar, mas ela encontrou com Jesus. E quem encontra com Jesus encontra com a misericórdia. Esta mulher teve a experiência da misericórdia de Deus. Eu também não te condeno, eu também não te condeno. Quem adultera, irmão, um casal, o homem que adultera, ele mata a sua esposa, e mata também os seus filhos, e mata também a sua casa. Quem adultera, seja ele, seja ela, mata o outro, na sua dignidade, na sua sensibilidade. O adultério continua não sendo aceito, não é uma realidade, não pode ser aceito. Agora veja bem o que o padre vai falar. Na igreja, e louvado seja Deus, tem situações seríssimas de adultério, tem situações que a gente tem que dizer a verdade. Porém, pessoas que estão na segunda união, terceira união, quarta união, não sei, e assim vai. Tem situação de adultério, mas não significa que a pessoa vá para o inferno. Sabe por quê? Porque aquela adúltera, aquele adúltero, Jesus viu o que ninguém vê. Jesus olhou para o coração daquela mulher. Jesus olhou para o coração daquela mulher. E a situação na igreja, com situações adversas, que nós não podemos jamais julgar, mas amar essa nova realidade dessas pessoas, que somente Deus pode julgar, e o julgamento do Senhor é suave, é leve, e por isso a igreja mãe acolhe essas realidades dentro da sua igreja. Por quê? Porque ela quer ser sempre mãe que acolhe, e não mãe que julga, e não aquela que joga pedra. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e a igreja quer avaliar tudo isso com a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,